Fala, meu padrinho, beleza? Professor Cisley falando de Geografia para dar sequência aqui aos nossos estudos sobre a vegetação brasileira. Nessa aula de agora, nós vamos falar sobre as vegetações que estão na faixa temperada brasileira, ou zona temperada, bem como também as áreas ou faixas de transição, ok? É importante que você entenda que a gente já teve uma aula anterior, então você tenta ver essa aula anterior, que ela fala sobre as vegetações que estão localizadas na faixa intertropical. E também nessa aula de agora nós vamos falar sobre as classificações, para poder facilitar um pouquinho os estudos sobre as características da vegetação brasileira. Vamos lá? Olha só, a primeira vegetação que nós vamos falar agora é a Mata das Araucárias. A Mata das Araucárias está presente, olha aqui, nos planaltos da região sul e também nas serras da região sudeste. Nós temos que também dar uma classificação para a Mata das Araucárias, porque a gente pode também chamá-la de pinheiro do Brasil ou pinheiro do Paraná. É um tipo de vegetação, um tipo de floresta que vai estar condicionado ao clima subtropical, que é um clima que está localizado na faixa temperada, ou seja, ela vai ser bem diferente das outras vegetações que vão estar na nossa faixa intertropical. Vamos ver o mapinha? Olha o mapinha da Mata das Araucárias, aonde está localizado. Olha ali, ó, região sul principalmente, mas também vai ser encontrada em trechos planálticos da região sudeste, sobretudo no estado de São Paulo. A Mata das Araucárias ela vai ter uma característica bem específica. Ela vai ser uma floresta arbórea de grande porte e aciculifoliada. Vamos lá? Quando eu falo arbórea, eu estou falando do tamanho da vegetação. Arbóreas são vegetações que atingem um grande porte, correto? E quando eu falo de aciculifoliadas, eu falo do tamanho das suas folhas, que podem ser grandes ou latifoliadas, ou em formatos de agulha menores que a gente pode chamar de aciculifoliadas. Aquelas folhinhas que parecem mesmo, que se assemelham mesmo àquele pinheiro tradicional, aquele pinheiro clássico que você conhece de Natal, que é específico das faixas ou zonas temperadas. Provavelmente já está aparecendo agora para você aí uma imagem. Olha as araucárias, que bonito. Se cair na sua prova para você ter que analisar por imagem, você já sabe que é assim a aparência das araucárias. Então ela é uma floresta arbórea de grande porte e aciculifoliada com folhas pontiagudas, folhas menores e, consequentemente, vai ser bem diferente do restante do Brasil. Espécies que predominam a araucária e também a erva mate. A floresta das araucárias ela não vai ser tão heterogênea, igual, por exemplo, a Mata Atlântica, o Pantanal, a Floresta Amazônica. A gente vai ter ali uma maior homogeneidade. Não significa que tenha apenas uma espécie, ok? Mas que a variedade de espécies ela não vai ser tão intensa, tão grande quanto as demais do Brasil. Isso porque na faixa intertropical nós temos muito calor, muita umidade, então a gente vai ter uma diversidade muito grande das espécies. Mas aqui, nessa faixa temperada, em função da característica climática, nós vamos ter uma variedade bem menor. Então isso é muito importante, ok? Você conseguir diferenciar ali a biodiversidade. Mas o triste da história é que a Mata das Araucárias ela sofreu muita devastação ao longo da sua história, e sobretudo para a exploração da sua madeira, que durante muito tempo foi utilizada para a produção de móveis. Era uma madeira muito interessante, chamada madeira mole, que utilizava-se, né, na indústria de carpintaria, nessa indústria mais da produção de móveis. Mas também a gente tem que ressaltar aqui a agricultura, que colaborou bastante também para a devastação das araucárias. Para você conseguir fazer o plantio, você necessita de espaço, né? E muitas das vezes a vegetação natural ela é devastada sem nenhum tipo de controle e fatalmente acaba provocando uma enorme devastação. Hoje os trechos que ainda tem a Mata de Araucária estão bem restritos e, sobretudo, né, no estado do Paraná, nós vamos ter a maior quantidade desse tipo de vegetação que ainda respira por ajuda de aparelhos dentro do Brasil. Show de bola? Beleza? Olha só, passa para a próxima, Mata de Cocais. Eu coloquei aqui propositalmente as duas porque rola muita confusão. Mata de Araucária, Mata de Cocais. Mas eu quero que você primeiramente veja aonde a Mata de Cocais ela vai estar localizada. Se você comparar, você vai ver que a Mata de Cocais ela está localizada lá na região nordeste do Brasil, enquanto que a Mata das Araucárias, que a gente falou, está localizada lá no sul do Brasil. Então elas não têm nenhum tipo de relação de característica, ok? A única coisa que elas vão ter de relação é que as duas estão presentes no território brasileiro. Mais nada, ok? A Mata de Cocais ela vai estar localizada no meio norte, que é uma sub-região do Nordeste. Uma área que vai estar, sobretudo, nos estados do Maranhão
e também do Piauí. Mas também aqui é possível você encontrar em partes do Ceará. E o que eu tenho lá nessa mata de cocais, professor? Eu tenho palmeiras, palmeiras esguias, palmeiras bem elevadas, arbóreas também, onde destaca-se o babaçu e também a carnaúba. Tá aparecendo uma imagem bonitinha aí para você da mata de cocais, para você visualizar essas palmeiras maravilhosas, que a gente vai ver que também é fonte de renda para a população local, ok? Mas o ponto mais importante sobre a mata de cocais que você precisa saber é o seguinte, olha aqui, ó, faixa de transição natural. Sublinhe isso aí no seu caderno, porque você provavelmente já vai pegar aqui o print desse quadro e isso vai te facilitar. Quando eu falo que é uma faixa de transição, eu estou me referindo que é uma área ali que vai ter uma diversidade bem grande natural. A mata de cocais se desenvolve entre o Cerrado, entre a Amazônia e entre a Caatinga. Vamos botar de uma forma climática para ficar mais fácil? Ela se desenvolve entre o clima equatorial úmido, entre o clima tropical semiúmido e entre o clima semiárido seco. Então tem o clima úmido, clima semiúmido, clima seco. Meu Deus do céu, é ali que vai estar encaixada a mata de cocais. Por isso ela ganha esse nome de faixa ou floresta de transição natural. Então atenção, porque é muito importante que você saiba configurar esse tipo de questão. Vamos ver como é que cai numa prova? Olha só essa questãozinha aí, ó, questão da prova da ESA, que fala exatamente de uma faixa de transição natural, você está visualizando aí, que vai estar localizada entre as regiões norte e nordeste do país, e é justamente a nossa mata de cocais que vai ser o nosso gabarito nessa questão. Sacou a ideia? Belezinha? Viu como é que cai na prova? Então olha aqui, ó, o extrativismo vegetal vai ser uma importante fonte de renda para a população local, ok? A gente vai ter ali a população local se beneficiando muito desse tipo de atividade. A indústria alimentícia e também a indústria de cosméticos utiliza muito a matéria-prima que vem da mata de cocais. Mas também temos que destacar que é uma nova fronteira agrícola. Entre aspas, esse nova, tá? Porque essa fronteira agrícola se inicia na década de 80. E aí, essa área da produção, sobretudo de soja, vai se expandir para 4 estados que nós vamos classificar como Matopiba: Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Como você viu, o Maranhão e o Piauí, eles vão ter essa mata de cocais. E à medida em que a monocultura de soja foi avançando para essa região do Matopiba, que eu vou mostrar aqui para vocês, olha aí, ó, a região do Matopiba, nessa imagenzinha daí, à medida em que a soja foi avançando para essa área, a mata de cocais ela foi sofrendo um determinado impacto e aí, consequentemente, isso promove o aumento da sua devastação. Tá tranquilo, meu padrinho? Tá de boa? Então, beleza. Agora vamos chegar na vegetação dos pampas. Pampas que também podem ser chamadas de campos. Vamos ver onde é que estão os campos? Olha aqui, ó. Olha o mapinha ali que está bem ali na região sul do Brasil, né? Dando um destaque muito importante para o Rio Grande do Sul. Então você vê que o predomínio dessa vegetação vai estar localizado lá no sul do Brasil também, dentro de uma zona temperada. Então olha para mim aqui, ó, predomínio no Rio Grande do Sul, nós vimos, mas a gente pode achar alguns enclaves, quando eu falo enclaves eu falo áreas isoladas, também no estado do Maranhão e também no estado do Pará, numa área que nós vamos chamar de Ilha de Marajó. Então eu posso encontrar alguns enclaves dos pampas nessas áreas. Isso aparece na bibliografia mais recente se você vai fazer a prova da ESA e a prova das PSEX também. Então vale a pena a gente sempre estar ressaltando aqui os detalhes dessa referência bibliográfica, ok? Nos pampas eu tenho uma vegetação composta principalmente por herbáceas. Herbáceas vai estar se referindo ao tamanho da vegetação. E quando eu falar herbáceas, eu estou falando de vegetação rasteira, ok? Provavelmente você está observando aí na sua imagem a vegetação herbácea e, consequentemente, você está conseguindo visualizar aí tudo muito direitinho, ok? Beleza. Dentro dos pampas, eu vou ter uma diferenciação nessas herbáceas, onde eu tenho campos limpos, que é uma área só com vegetação rasteira, e eu tenho os campos sujos, onde eu tenho vegetação rasteira, mais alguns arbustos também que vão aparecer em meio a essa vegetação rasteira. É como se fosse o cerrado, que a gente falou em outra aula, tá? Eu tenho o cerrado que é limpo e eu tenho o cerrado que tem arbustos junto com aquelas vegetações mais rasteiras. Então, campos limpos são áreas onde tem só herbáceas. Campos sujos é onde eu tenho herbáceas, mas também eu tenho uma vegetação arbustiva que vai estar intercalando também na paisagem. Tá comigo até agora? Então vem aqui, ó. A pecuária extensiva vai ser uma importante atividade que vai predominar nos pampas. Ora, como é uma vegetação rasteira,
já tenha o pasto natural para o gado, entende? E quando eu falo de pecuária extensiva, eu estou me referindo a gado sendo criado solto, beleza? Então eu não preciso desmatar os pampas para fazer área de pasto. Eu já tenho a vegetação mesmo servindo como pasto natural para o meu gado, então isso é uma grande maravilha. Mas também uma outra atividade que temos é a rizicultura, a produção de arroz, ok? Como são áreas úmidas, isso favorece muito essa prática agrícola dentro da região dos Pampas, e eu estou falando lá da região sul, lá no Rio Grande do Sul, que vai ser a área onde tem o maior predomínio desse tipo de atividade. Eu vou dar aqui um spoilerzinho que a gente vai falar nas próximas aulas, que é o seguinte: os Pampas, eles têm um problema no solo que acontece por conta dessa elevada umidade, que é o problema da arenização, que forma grandes bancos de areias em meio a essa paisagem. É uma paisagem composta por áreas baixas, planícies, mas dentro da vegetação dos Pampas, no relevo, eu vou ter a presença de coxilhas. Coxilhas são algumas colinas que vão estar aparecendo na paisagem, colinas que vão intercalar-se com as áreas mais niveladas do terreno. Isso é um spoilerzinho da aula de domínios morfoclimáticos que a gente ainda vai ter aqui no canal. Tá comigo? Beleza? Olha uma questãozinha aí, ó, que caiu também na prova da ESA, que diz isso, né? A principal atividade econômica da região da Campanha Gaúcha. Repara aí, ó, Campanha Gaúcha, tá falando de Campos, tá falando de Pampas, tá falando de Rio Grande do Sul. Principal atividade econômica, o extrativismo. Opa, calma aí. A pecuária extensiva, ok? Como a gente botou aqui no quadro, eu tô com extrativismo na cabeça por causa da mata de cocais aí, porque na verdade eu não estou vendo essa questão nesse momento. Estou pedindo para jogar a questão aí, estou tirando aqui da minha cabeça, do que eu lembro da prova, então essa confusãozinha aqui não vai acontecer na sua prova. Então é a pecuária extensiva que vai predominar na região dos Pampas. De boa? Tá suave? Então continua aqui comigo. Olha só, eu tenho a vegetação litorânea, gente. Também é uma outra vegetação de transição. A vegetação litorânea, ela vai estar se estendendo por todo o litoral brasileiro, exceto o Rio Grande do Sul. E aqui eu vou dar um destaque para os mangues, ok? Os mangues não estão presentes, os manguezais, no estado do Rio Grande do Sul. Então ela vai se estender desde o Amapá até o estado de Santa Catarina e só. Não vamos ter o Rio Grande do Sul sendo contemplado com esse tipo de vegetação. Olha que legal, né? Que legal para a gente poder estudar e diferenciar, né? Mas para os gaúchos, que pena que eles não vão ter esse berço da grande biodiversidade. Beleza. Esse tipo de vegetação vai estar tanto no clima de zona intertropical, quanto também em clima de zona temperada. Vai se estender pelo litoral brasileiro, ok? Nós vamos dar aqui dois destaques: os manguezais e também as restingas. Eu vou fazer uma diferenciação. Os manguezais são vegetações que se desenvolvem numa transição do rio com a água do mar, ok? Você está observando aí o manguezal caracterizado por essa grande sedimentação que vai ter ali e vai ser um berço de uma grande biodiversidade, tanto terrestre quanto marinha. Então nós vamos ter ali muito tipo de fauna que se desenvolve na vegetação dos manguezais. Já as restingas são vegetações que se desenvolvem nas faixas de areia. Então toda vez que você vai para a praia, você vê, por exemplo, um tipo de vegetação desse jeito aí, ó, na areia, nós vamos chamar de vegetação de restingas. Então temos esse exemplo de duas vegetações litorâneas: o manguezal na transição do rio com o mar e as restingas que vão se localizar nas faixas de areia. Tá suave até aí? Olha aqui, ó. Eu vou ter a presença nos manguezais de arbustos pneumotóforos. O que significa pneumotóforos? São raízes que vão se desenvolver não na porção do solo, mas as raízes das árvores, elas vão estar mais emersas. Em alguns livros chamam de raízes aéreas, ok? A imagem está aparecendo aí para você. E isso é por conta da grande presença de sal no terreno, o que dificulta a captação de oxigênio. Então, pneumotóforas vai ser esse tipo de recurso que a vegetação vai encontrar para as raízes se desenvolver para fora desses ambientes salinos, ok? Olha só, as vegetações de mangues são halófilas. Halófilas são todas as vegetações que estão localizadas em ambientes salgados, com elevada salinidade. Então isso é muito importante para você pegar essa ideia. Ao longo do nosso conteúdo nós falamos de hidrófilas, tropófilas, xerófilas. Vamos falar de novo aqui. As halófilas são aquelas que vão caracterizar a vegetação dos manguezais.
Nós temos uma intensa devastação em função de o nosso litoral ele ser uma área muito urbanizada, então temos muito despejo de esgoto, temos muita devastação dos manguezais, e é uma importante vegetação que protege até mesmo o nosso litoral, protege até mesmo nossa costa. Muita gente vive do manguezal por práticas econômicas de exploração dos seus recursos. Então, automaticamente, isso aí causa uma perda muito grande dessa vegetação, desse tipo de vegetação que nós temos aqui no Brasil, ok? E olha só, se desenvolve na transição do ecossistema. Como eu falei, no encontro do rio com o mar, os manguezais se desenvolvem. Mas eu posso dizer que na transição de um ecossistema terrestre com um ecossistema marítimo, marinho, né? Nós temos ali uma grande biodiversidade que vai surgir nessas vegetações litorâneas. Show de bola? Pegou a fita? Tá comigo? Então vamos aqui chegar nas classificações só para poder lembrar. Eu posso classificar as vegetações pelo seu tamanho, então eu vou ter as arbóreas, que são de grande porte, as arbustivas, que são de pequeno e médio porte, e as herbáceas, que são vegetações rasteiras, ok? Eu tenho esses 3 tipos de classificação. Vamos a exemplos? Arbóreas, Mata Atlântica, Floresta Amazônica, Mata de Cocais, Mata das Araucárias. Arbustivas, Cerrado, Caatinga, Pantanal, também eu vou ter arbustivas, muito embora Pantanal eu tenha de todos os tamanhos, né? Mas as arbustivas você pode classificar muito o Cerrado e a Caatinga. E as herbáceas, vegetações rasteiras, onde você vai ter ali os pampas, tendo um grande predomínio desse tipo de vegetação. Então, por tamanho, a gente pode classificar nesses 3 níveis. Sobre as folhas, como falado, podemos classificá-las em latifoliadas e aciculifoliadas. Latifoliadas, folhas grandes, folhas largas. Aciculifoliadas, folhas pequenas, em formato de agulha. As aciculifoliadas nós podemos classificar aqui no Brasil somente a Mata das Araucárias, ajudando você a pegar essa exceção aí do Brasil. Ok, sazonalidade. Elas podem ser perennifólias ou caducifólias. Perennifólias não perdem suas folhas sazonalmente. Caducifólias são aquelas que vão perder sazonalmente as suas folhas em função da característica climática. Também podemos chamar as caducifólias de deciduais, beleza? E por último, os tipos. Hidrófilas são aquelas vegetações que se adaptam a ambientes úmidos, aquáticos, a exemplo dos mangues, a exemplo da vegetação da floresta amazônica, a gente pode pegar o Pantanal também. Xerófilas é o oposto, que se desenvolve em ambientes secos, a exemplo da própria Caatinga, que eu tenho as cactáceas. Tropófilas, vegetações que se desenvolvem em ambientes semi-úmidos, estação chuvosa, estação seca ao longo do ano, a exemplo do Cerrado. Esclerófilas são vegetações que desenvolvem-se com folhas duras e também galhos retorcidos, a exemplo também do Cerrado. E as halófilas, como a gente viu, vegetações que se adaptam a ambientes salinos, como é o caso dos mangues e também das restingas. Pegou essa fita? Com certeza você pegou essa fita. Se você gostou, dá o teu like aqui, porque isso daí ajuda a projetar o vídeo. Mas se você não gostou, não dê o like e diz aí o que a gente pode melhorar. Se você não quiser nem dar like, se você não quiser também falar nada, pode meter o pé e partir para o próximo vídeo. Espero ter ajudado você. Fica com a gente. Grande abraço.